Eu estava rolando a timeline quando de repente eu vi esse carinha aqui, de óculos, de óculosinhos, falando que não se relacionava com pessoas mais novas. De repente esse aqui ficou chorando. Bem, eu sou o dono do canal, cru o suficiente pra sair correndo, acho que alguma coisa assim que eu coloquei o nome. E eu sou uma pessoa fissurada pelo gênero de BL. Eu amo BL, qualquer coisa que tenha algo relacionado a isso, eu estaria assistindo. E é por isso que quando eu vi essa cena lá no TikTok, que eu falei no iniciozinho do vídeo, eu disse, eu tenho que assistir. E o nome desse anime é Office Worker, The Others World Books Depend on the Bean Counter. Um nome enorme. Eu não vou me lembrar desse nome sempre. E é por isso que quando eu estiver me referindo a esse anime, eu vou chamar simplesmente de Isekai BL. Pronto, Isekai BL. É isso. Para falar sobre esse anime, eu vou falar principalmente sobre dois tópicos. A história resumida e a minha experiência com a história. Pronto. Simplesmente isso e pronto. Se você quer assistir esse anime antes de ver esse vídeo, esse é o ponto que você cai fora, porque eu vou falar muitos spoilers, vou falar tudo que puder e der certo eu falar, porque é isso. Eu tinha até feito o bichinho do... Ai, não dá nem pra ver. Tchau. Pronto. Bora começar com a história resumida. Quem é o nosso protagonista? Ó, nosso protagonista é esse carinha aqui. Ele é um cara assalariado que fazia de tudo pelo trabalho dele, tudo mesmo. Até mesmo trabalhar fora do horário. E num desses dias, quando ele estava trabalhando fora do horário, ele, na volta para casa, no meio da escuridão, no meio do frio da noite, de repente ele escuta um barulho, uma menina gritando por ajuda. Nisso, percebendo que a vida dele nunca teve muito significado, nunca teve muita importância, ele decide ajudar. Ele tem aquele ímpeto, vou ajudar essa menina, porque se eu não fizer isso, nunca vai ter significado nada. Pronto, ele vê a menina, ele corre na direção do barulho, do som, dos gritos. E quando ele chega lá, ele vê meio que um borrão puxando a menina para algo. E simplesmente ele vai lá, pega a menina no impulso, segura, tenta puxar ela e num desses momentos que ele tá tentando puxar, ele acaba sendo puxado junto. Esse negócio que eu acabei de descrever foi uma espécie de portal. E ele é levado junto dessa menina, aqui ó, para outro mundo. E é isso. De repente ele acorda ali num chão medieval, num palácio, rodeado de um monte de sacerdote e padres. E agora ele precisa simplesmente se adaptar a esse novo mundo. Bem, por que que as pessoas desse mundo quiseram puxar essa menina? É porque a cada 100 anos, a floresta amaldiçoada acaba liberando uma espécie de anomalia nesse local, fazendo com que tudo ao redor apodreça. Eles precisavam resolver isso e por isso eles precisavam puxar a menina. Só que no meio do processo, o nosso protagonista acabou sendo puxado junto. Bem, a questão principal da história não é a purificação dessa floresta amaldiçoada. Isso não é importante para o nosso protagonista. Ele acaba ajudando? Acaba ajudando. Mas principalmente o foco da história é ele reencontrar o valor dele dentro desse novo mundo. Ele restabelecer algo que ele acabou perdendo no mundo real. É a questão genérica de todo Isekai. É basicamente isso, qualquer Isekai. Mas bora ver como é que o Seishiro, o nosso protagonista, faz isso nessa história. Aqui, um ponto que eu coloquei muito importante é o estranhamento do pessoal. Eles não queriam puxar o Seishiro nesse local, nesse novo mundo. Eles só queriam a santa. E quando eles veem que uma pessoa totalmente desconhecida, um estrangeiro,
de repente foi puxado junto da figura sagrada que eles tanto queriam puxar, eles ficaram totalmente desnorteados e obviamente trataram ele com muito estranhamento. Tanto que muitas pessoas ali começaram a repelir ele, não querer ele ali ao redor do pessoal. Porém, rapidamente, o pessoal do alto escalão, do palácio, os príncipes, perceberam que foi erro deles puxarem o Seiichiro e decidiram dar a ele um quartozinho. No caso, estabelecer todas as condições financeiras que fossem necessárias para ele conseguir sobreviver naquele local. Isso acaba dando certo por algum tempinho, alguns minutos, antes dele perceber que ele não ia aguentar ficar vivendo o restante da vida dele às custas do império. E aí ele decide trabalhar na contabilidade do palácio. Ele fica lá ajudando o pessoal, até mesmo utilizando o ábaco, porque não tinha calculadora, não tinha outras coisas, não tinha computador nem nada, era ábaco o que ele tinha que utilizar ali no trabalho dele. E ele faz o uso disso no trabalho. Ele fica trabalhando um tempinho e, enquanto ele tenta andar pela cidade para poder descobrir tudo o que é possível se fazer nesse novo mundo, ele acaba descobrindo um remédio que dava muita energia para ele. Energia que ele fica utilizando para trabalhar, porque ele é um viciado em trabalho que não consegue fazer outra coisa a não ser trabalhar. Ele toma esse remédio e nisso ele acaba se envenenando, porque ele não tem resistência nenhuma à magia. E ele não pode ficar tomando esses feitiços por causa disso. E ele não sabia disso nesse primeiro momento. Só que, graças a Deus, um personagem que acaba tendo muita importância nessa história aparece para salvar ele, porque ele estava intoxicado. E esse personagem é o Areshi. Esse daqui. O Areshi acaba salvando o protagonista de morrer nesse primeiro momento, porque ele utiliza toda a mana que ele possui, o Areshi utiliza toda a mana que ele possui para poder salvar, revitalizar as energias do protagonista através de uma magia de cura. Uma magia de cura, uma barreira ali para poder selar o protagonista de receber magias de forma controle, de forma descontrolada. Ele não pode receber essa magia. Ele precisa ter esse controle sobre que atividades ele vai fazer. Tanto que até mesmo a comida desse local tem chance de envenenar ele, porque até a comida é mágica. E ele não tem resistência nenhuma à magia. Bem, o Areshi acaba salvando ele nesse primeiro momento. E uma coisa muito engraçada é que a forma de salvar através da magia de cura nesse mundo é através do... E fica nisso durante muita parte da história. O Areshi utilizando a magia de cura dele para poder salvar o protagonista. Bem, com isso, a gente também pode falar sobre determinados relacionamentos, né? Porque o Areshi se torna o principal relacionamento desenvolvido durante a história. Mas também a gente tem outros relacionamentos de amizade, não um relacionamento negociado, não. De amor, não. É só de amizade mesmo. Tipo, ele fica muito amigo desse menino aqui. Ai, meu Deus. Ele fica muito amigo desse menino aqui, que é praticamente uma espécie de nobre. É um nobre que também trabalha com ele lá na contabilidade. Ele adota esse daqui, que ele gosta muito do menino e vê muito potencial nele. Ele é cuidado por esse daqui, porque esse cara aqui é tipo um comandante ali do palácio. E quando o comandante decide ajudar ele, muitas das pessoas que sentiam ranço dele por ele estar controlando as contas do governo acaba não fazendo nada porque sentem medo desse cara aqui reagir. Também do Areshi, porque o Areshi também é uma espécie de comandante do local. Esse cara aqui é um príncipe. E esse daqui é um cara do departamento de magia, que acaba sendo importante mais pro final da história, quando aquela questão da floresta mágica volta. Porque em todo momento aqui nesse início, ele tá se preparando, ele tá se desenvolvendo e ele tá procurando desenvolver estratégias para conseguir amenizar e ajudar em toda a expedição que vai ser realizada para poder fazer a purificação da floresta amaldiçoada. Bem,
Olha. Eu acho muito bonitinho esses cadernos. Bem, deixa eu ver, próxima parte que eu vou falar. A expedição em si. O nosso protagonista não tem resistência à magia. E na maldade, esse príncipe aqui, junto com o conselho ali desse império, porque é um negócio medieval, é uma coisa bem arcaica, príncipe, princesa, santa, a gente já percebe que tem uma relação muito intrínseca entre esse caráter medieval e ele, por ranço do protagonista, sabendo que ele poderia morrer indo numa expedição à Floresta Amaldiçoada, simplesmente lançou o protagonista nisso. Vá, dê um jeito. Obviamente, o Aresh protege ele durante toda a expedição. E a gente fica feliz, né? Vendo isso. E o que é importante na expedição? A expedição acontece, eles fazem ali durante vários dias idas até o local ali de forma progressiva. Eles vão indo ao redor. Primeiro eles purificam uma parte, depois eles vão lá, descansam, depois eles purificam outra parte, descansam de novo e depois voltam para poder fazer a missão final. Porém, em partes dessa missão final, o nosso protagonista acaba percebendo que tem como fazer uma espécie de selamento ao redor da floresta amaldiçoada. Ele acabava recebendo muitas barreiras do Aresh. E nisso ele acaba desenvolvendo um plano de que essas barreiras poderiam ser feitas ao redor da floresta para assim conter a parte ruim de dentro da floresta, para que a parte ruim de dentro não afetasse o restante da população. Esse foi o principal plano da história, um plano que é muito bem feito. E após ele dar esse plano, ele acaba sendo afastado da missão, jogado para fora. Ele dá o plano perfeito para poder não ter nem mais que precisar da santa, porque eles precisam de uma figura santa, dessa menina que possa ser a purificadora da floresta a cada 100 anos. É uma coisa assim absurda. A cada 100 anos eles sequestram uma menina para poder realizar esse processo de curamento da floresta. Graças ao Aresh, graças ao Seishiro, que é o nosso protagonista, acaba não precisando mais disso por conta do plano dele. Mas ele é afastado da missão e a gente simplesmente é jogado assim na igreja no final. Tipo, literalmente, é por isso que eu disse lá no início. A parte da floresta não tem importância nenhuma. Gente, simplesmente quando ia acontecer a purificação total da floresta, isso é simplesmente tirado da gente. Mas eu não ligo, eu realmente gostei mais da parte da igreja. Na igreja, ele realiza uma espécie de auditoria. Ele vê como é que está funcionando toda a questão fiscal ali da igreja, como é que está funcionando a entrada de recursos e como é que está funcionando a saída. Ele foi mandado para lá principalmente para resolver isso. A gente acaba vendo nos primeiros momentos... Ai, eu peguei uma foto da anomalia, ó. No caso aqui já está meio purificada. Mas a gente vê a purificação de forma bem progressiva durante a história. A gente vê na igreja que nos primeiros momentos ninguém gosta dele na igreja, ninguém trata ele muito bem e acaba causando muita confusão pro lado dele, porque ele precisa realizar o trabalho dele de auditoria. Auditoria, no caso, é tipo verificar se está acontecendo alguma coisa irregular, viu, pessoal? Auditoria significa isso. Ele tá precisando realizar o trabalho dele de auditoria e nisso ele vai verificando biblioteca, recursos, ó. Ele vai verificando a biblioteca, ele vai verificando o local que eles colocam os documentos, ele vai verificando tudo o que existe que possa ter algum registro do que entra e do que sai dentro daquela igreja, relacionado a recursos. E a gente acaba encontrando esses personagens aqui, durante a história. Esse padre aqui acaba ajudando o Seishiro a conseguir ter mais acesso aos documentos do local para poder fazer o trabalho dele.
Esse cara aqui cuida da parte financeira. Esse daqui é o padre principal, mas ele sente esse ranço do nosso protagonista. E esse daqui é um dos pupilos da igreja que não gosta nem um pouco do Seiichiro. Mas é porque ele é meio. Ele tem uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas, de ter contato com as pessoas sem. De ter contato com as pessoas. É isso. Outra coisa que eu quero falar é sobre o que significa a reza nesse local. Todas as pessoas daquela cidade, quando são criancinhas menores de 15 anos, eles são botados dentro da igreja para conseguir ficar controlando a magia deles através das rezas. Essas rezas significam tirar parte da energia do corpo dessas crianças para colocar em outro local. No caso, uma estátua que existe dentro da igreja. E isso é muito necessário para que essas crianças não acabem se matando de tanta magia que elas possuem. É necessário que elas façam esse retiramento do excesso de magia para que elas não tenham desconforto durante todo o restante de vida. Então, muitas vezes as crianças são lançadas são obrigadas a participar da igreja para poder não morrerem diante do descontrole de magia. E nisso, parte da magia que é recolhida dessas crianças acaba sendo colocada dentro de. Acaba sendo armazenada dentro de uma estátua. E disso, essa magia é transportada para um domo que fica ao redor da cidade, para poder fazer a proteção da cidade contra a própria anomalia e outras populações e pessoas que existam ao redor que queiram, porventura, atacar a cidade. Só de eu falar isso, meio que já ficou bem óbvio que em algum momento acabou se recebendo mais magia e isso acabou sendo desviado de alguma forma para outro objetivo que não era o objetivo principal daquele império. No caso, a santa acaba chegando lá no local e acaba rezando junto. A santa é a principal forma de magia dentro dessa cultura, porque ela é a única que tem capacidade de purificar a floresta. Ou seja, ela tem muito mais magia do que ela deveria ter. E, porém, ela não tem o descontrole que muitas das pessoas têm. E ela acabava rezando dentro da igreja para poder ajudar os mais necessitados. Ela ia lá, rezava junto para poder prestar suporte e apoio. E nisso, muito da magia que ela possuía acabava sendo retirada dela sem que ela nem percebesse. Isso poderia ter atrapalhado o plano principal da purificação da anomalia, da purificação da floresta amaldiçoada. E uma dessas pessoas está envolvida nisso. Gente, tentem adivinhar quem é a pessoa que está envolvida com isso. Daqui, dessas pessoinhas. Pra mim foi muito óbvio. Eu bati o olho e eu sabia quem era. Quem é, pessoal? Quem é? Eu já vou dar a resposta. Esse carinha aqui. Ui, pera. Esse carinha aqui, ó. De cabelo azulzinho. Olha o sorrisinho falso. Era muito óbvio que era ele. Ele é tipo... Ele é uma espécie de adorador de uma outra divindade que não é respeitada dentro da igreja, dessa igreja. E o Seiichiro descobre que esse cara estava fazendo essa confusão e toda essa corrupção dentro da igreja. No final, resolve tudo, que obviamente não ia ficar nesse conflito eterno. É resolvido tudo e a gente tem como solução do problema. Eu estabeleci lá no início que a principal questão do nosso protagonista, do nosso Seiichiro, era entender como é que ele iria se portar nesse novo mundo. O que foi que descobrimos no final? Ó, a ideia do Seiichiro relacionada à floresta
da anomalia resolve a situação ali dentro da floresta amaldiçoada, e não só dentro da floresta amaldiçoada. Chega um determinado momento, quando aquele carinha, com um sorrisinho falso, é exposto, chega um determinado momento, quando esse menino é exposto, que ele simplesmente pega uma espécie de bomba mágica. E a Santa consegue conter aquela bomba mágica com a ideia que o Seishiro desenvolveu. Ou seja, ele tinha um conhecimento técnico que acabou sendo muito útil e muito respeitado dentro daquela população. Então, isso já serve como um ponto dele ter encontrado um propósito para ele dentro daquele espaço, mas não somente isso. Durante toda a história, eu não falei muito porque isso não afeta totalmente a história. Tipo assim, só de eu ter dado a menção lá no início, a gente já percebe que o Aresh aparece durante muitas partes da história. Porém, eu só quero citar aqui no finalzinho que ele e o Aresh ficam juntos. Então, que eles decidem pensar no futuro juntos. Então, tipo assim, ficou totalmente resolvido toda aquela questão. O cara assalariado que não tinha nem para onde ir, encontrou um lar, encontrou um canto que ele tinha total capacidade de ajudar aquelas pessoas. Pronto. Fechamos aqui a história. A história é basicamente isso. Eu tô querendo dizer, eu vou cortar essa parte. Eu vou simplesmente cortar essa parte. O que a gente tem de experiência? Finalizamos a história. A história resumida já foi completa. E é basicamente isso. O que nós temos relacionado à minha experiência? O que foi que eu achei mais marcante na minha experiência? Ó, botei até foto. Obviamente, o Aresh e o Seishiro foi a minha parte favorita. Todas as vezes que eles dois apareciam juntos, eu ficava feliz. Podia não ter nada importante, mas eu ficava feliz. Eu fiquei feliz também com outra coisa. Pode parecer muito bestinha. Mas durante a parte da igreja, o Seishiro acaba sofrendo um atentado. E o pessoal fica em dúvida de quem que vai realizar o processo de purificação dele. A gente sabe como é que é o processo de purificação. E esse cara aqui tentou se oferecer para isso. Eu fiquei morrendo de medo de ter um triângulo amoroso. Graças a Deus ele aparece no último instante para salvar o protagonista. E é isso. Eu fiquei feliz que não teve um triângulo amoroso. Isso também ajudou muito na minha experiência. E outra parte que ajudou muito na minha experiência foi que a história foi mais leve do que deveria, né? Tipo, tem momentos que acaba sendo citado essa questão de que a menina foi sequestrada. Sequestraram a Santa. Ela foi sequestrada. Isso não deveria ser algo bom. Ela não deveria estar feliz. Não deveria estar nada, sabe? Se eu estivesse na situação dela, eu estaria desesperado. Porque simplesmente um bando de pessoas numa vibe medieval me sequestrou, eu ficaria morrendo de medo. E eu só consegui pensar que essa história poderia ser muito uma história de terror se só tivesse a Santa. Se o Seishiro não estivesse na história, essa praticamente seria uma história parecida com o Midsommar, sabe? Porque eles provavelmente teriam que ficar drogando ela para poder ficar utilizando a magia dela. Em algum momento a gente teria a resolução disso com ela conseguindo fugir. Mas até lá ela sofreria muito. E graças a Deus eu não tive acesso a essa história pesada que poderia ter. Só tive acesso à historinha bonitinha do Aresh e do Seishiro. Eu gostei disso. Eu só tava querendo assistir essa história por conta da piadinha que eu vi lá no início. Eu achei super fofo e eu só queria encontrar algo fofo. E eu encontrei, graças a Deus. E isso foi muito bom pra minha experiência. Mas também vale citar alguma coisa ruim. Tipo, gente, quando eu bati o olho nesse cara, eu sabia que esse cara era o vilão da história. Não tinha como não ser. Cara, o sorrisinho falso, a falta de iniciativa para poder resolver a situação da incompetência dele, não tinha como não ser ele, sabe? Eu bati o olho e eu sabia que ele não era o protagonista, ele não era uma pessoa boa. E esse foi um plot muito ruim. É muito fácil reconhecer que
Tipo assim, quando teve a mudança da Floresta Amaldiçoada para a igreja, eu já sabia que na igreja existia alguma espécie de corrupção, existia alguma coisa que iria fazer mal ao Seishiro e que estava fazendo mal para toda a população daquele local. E quando eu bati o olho nesse cara, eu disse, ele está relacionado a coisa ruim desse local. Dito e feito. Foi o que aconteceu. Conclusão de tudo. Ó, fiz um bichinho. Vocês não vão conseguir ler, tá tudo trocado. Da próxima vez eu não vou nem inventar de colocar letra nesses slides. Mas é a experiência. Eu achei a experiência. Toda a resolução de como o Seishiro, um jovem. Acho que dá pra chamar de jovem, né? Meu Deus. É porque teve a parte do início que ele diz que não gosta de se relacionar com pessoa mais nova. Só que eu não sei qual é a idade do Seishiro. Mas ele era um jovem que vivia trabalhando, vivia se esforçando, vivia se colocando em situação de risco em nome do capitalismo, gente. Não vale a pena ficar vivendo trabalhando. Mas ele considerava isso o foco da vida dele. E de repente, esse foco mudou. Agora ele era respeitado numa comunidade porque ele realmente conseguia ajudar com os conselhos e com as estratégias dele. E não só isso, ele conseguiu desenvolver um relacionamento amoroso com uma das principais figuras daquele local. E um relacionamento amoroso que faz bem para ele, que faz ele não ficar só focando em trabalhar. Isso pra mim fez a experiência ficar muito leve, muito boa. Eu amei assistir esse anime. Eu vi muitas pessoas dizendo que estava sendo um desenvolvimento muito rápido do anime. Eu não vou mentir, foi rápido mesmo. Porém, muitas vezes a gente não sabe se um anime vai vingar ou não. A gente fica naquela questão, tipo, pode ser que o anime hit, pode ser que o anime seja um fracasso total. Se fosse um fracasso total, eu queria pelo menos ter os 12 episódios contando toda a história existente desses dois. Graças a Deus, a gente tem os 12 episódios, a história vingou, graças a Deus, e a gente vai ter conteúdo novo. No finalzinho desse mês, vamos ter um OVA do Isekai BL. Não vou falar aquele nome complexo e grande, não. Com isso, terminou tudo, gente. Tudo feito, tudo falado. A história resumida, já falei sobre todos os pontos, todos os subplots. Não, subplots não. Só falei do contexto em geral. Da minha experiência, em partes é isso. Eu achei ruim o plot, mas eu achei bom todo o relacionamento do Arashi e do Seishiro. E isso já me fez ficar na história por muito tempo. Deixa eu ver. 3 episódios são 1 hora. 12 vão ser 4 horas. Eu passei 4 horas assistindo essa história. E eu achei incrível do início até o fim. E finalizamos tudo. Se você gostou desse vídeo, você pode me enviar seu número aí embaixo, porque eu vou fazer um grupo de inscritos. Fazer um grupo de inscritos para poder nortear o conteúdo do canal. Porque muitas vezes eu não sei do que fazer, o que eu tenho que ver para poder ficar falando aqui no canal. E eu quero fazer um grupo para poder ajudar nessa questão. Muito obrigada por tudo. Se por acaso você quiser seguir o meu TikTok, não tem nada por lá. Mas se por acaso você quiser seguir, para se por acaso eu começar a postar alguma coisa por lá, eu vou deixar o link do meu TikTok aí na descrição. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Tchau!